Salve, salve, torcedor alvirrubro, salve, salve, torcedora do Náutico. A gente tá começando aqui agora mais um Talk Timba, esse Talk Timba bem especial pra gente. O Talk Timba que a gente tá recebendo aqui duas pessoas importantíssimas no planejamento das categorias de base do Náutico, que vai falar um pouco pra gente como é que vem sendo o trabalho desenvolvido ao longo desses últimos meses, principalmente o foco nessa temporada 2025. Recebo aqui hoje, meu editor, joga pra lá. Recebo aqui hoje o senhor Nelson Melo, diretor das categorias de base do Náutico, e meu amigo Thiago Souza, treinador da equipe Sub-20. Sejam bem-vindos, senhores. Muito obrigado, Matheus. É um prazer estar falando aqui para toda a torcida alvirrubra. E vamos falar, debater e apresentar um pouco o que vem sendo conduzido pela categoria de base. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Prazer estar aqui falando de futebol, falando do Náutico para a nossa torcida. Muito bem. Pra gente começar, queria falar onde a gente tá. Onde é que a gente tá, Thiago? Você que é pai, que em breve vai matricular sua filhinha em escola. Colégio Ângulo Líder, Tamarineira. Tamarineira, verdade. O Colégio Ângulo Líder tem educação que vai do ensino básico até o ensino médio. E é claro, a gente tá falando de um podcast esportivo, e é claro que o Colégio Ângulo também é um grande apoiador do esporte. Então a gente tem aqui aula de futsal, basquete, balé, judô, vôlei. Tem mais algum? Ginástica. O que tu quiser tem aqui para o teu filho ou para tua filha. E dentro do Colégio Ângulo funciona a Criato Holding. Você tá vendo aqui toda essa estrutura de podcast. A gente tem 3 câmeras, a gente tem drone. Vai subir um drone aqui no meio da entrevista. A gente tem tudo aqui que você puder imaginar. É graças a Criato Holding, que tá aparecendo aqui no cantinho da sua tela, nesse cantinho de cá. Um QR Code, você vai apontar a câmera do seu celular e você vai direto para o WhatsApp da Criato Holding, é claro. E vai ter uma galera lá sempre para atender você e, claro, também atender a sua demanda. Se você quiser fazer um podcast aqui, você faz. Se você quiser fazer um podcast na sua empresa, você também faz. Se você quiser fazer um podcast no meio da rua, você também faz. Porque quando você quer levar... Como eu tenho que olhar aqui agora, que isso aqui a frase é bonita. Se você quer levar a sua comunicação para o próximo nível, a Criato Holding é o caminho. Vamos embora? Senhores! Simbora. Semana de estreia, né? Próximo sábado Estamos jogando tanto no Sub-13 como no Sub-20. Estreia pela Copa Pernambuco. Copa Pernambuco. Ambos no mesmo horário, 9h30 da manhã. No Sub-20 no CT do Náutico e Sub-13 no CT do Retrô, onde vai ser contra a equipe do RS que tá mandando os jogos lá. É sobre isso que eu queria começar falando. Calendário de categoria de base. O que é que tem no planejamento nosso para essa temporada agora de 2020? Eu vi que tem uma análise inclusive pessoal do Base Alvirrubra, né, sobre minutagem das categorias de base do Náutico, que a minutagem do ano passado foi superior, né, isso à minutagem do ano anterior. Queria que vocês falassem um pouco como é que tá o planejamento de calendário de competições para esse ano. Perfeito. Dentro da nossa ótica, quando foi fazer os debates sobre a estruturação das competições de 2025, o núcleo de gestão da base, formado pelos diretores estatutários Júlio Chita, Kiko Roma, Luiz Lemos, que também está na gestão de futebol, Bruno, Gabriel, na coordenação de análise, e Douglas, que é o supervisor. A gente identificou que um dos principais pilares para o desenvolvimento dos nossos atletas seria ter um ritmo maior de competição. Então a gente conseguiu aumentar em algumas categorias o quantitativo de competições. A gente tem as competições oficiais da federação, que é a Copa Pernambuco, que está iniciando agora no primeiro semestre em todas as categorias, onde tem a divisão, vai iniciar as duas, Sub-20 e Sub-13, agora, nesse sábado, e no dia 3 de maio inicia o 15 e o 17. E no segundo semestre tem o Campeonato Pernambucano. Esse aí, no 20 e no 17, vale vaga, inclusive, para a Copa do Brasil. Então, a partir disso, além dessas competições, tem a Copa São Paulo, que também é uma competição oficial, mas o calendário do Náutico é composto por competições não oficiais também. Aqui em Pernambuco, a gente tem um Retrô que está fazendo um excelente trabalho de... Atlântico, né? Não só Atlântico, a gente vai iniciar um agora no dia 1º de maio, que é a Copa Nordestinho, onde nós vamos na categoria 13, 15 e 17. Isso é um incremento bastante significativo para o clube. Em 2024, a título de comparação, o Náutico foi apenas na categoria sub-16. E a gente conseguiu fazer um incremento tanto de investimento esportivo como também de investimento financeiro para jogar em 3 categorias. Pegando todas as categorias
bases do Náutico, porque o 20 não é ofertada. Se o 20 Sim. tivesse na Nordestinho, certamente nós iríamos também. Além da Copa Nordestinho, a gente está tentando uma viabilidade de participação na Copa 2 de Julho, que é um campeonato no estado da Bahia, que acontece na data de início, a festividade em comemoração. Temos também a Copa Atlântico, que é sub-19, já Thiago tem um conhecimento vasto da competição, e a gente vai participar também novamente esse ano. E também tem a Aldeia Cup, que vai também do 13 ao 17. Ela é parecida com a Nordestinho, só que a grande diferença dela é que ela abre o leque para clubes do Brasil. Então, ano passado a gente enfrentou o Palmeiras, enfrentamos clubes, o Red Bull Bragantino Red veio Bull pra cá também. veio para cá, o Fortaleza, o Corinthians veio também. Água Santa também, né? Tem, assim, uma quantidade significativa de equipes que investem significativamente na base. Então, a gente conseguir dar um nível maior de enfrentamento, onde os atletas vão ser testados de forma efetiva, com equipes que têm um histórico alto de jogos, porque o volume de jogo é o que realmente vai fazer o atleta chegar lá no profissional. Então, assim, ter esse nível de enfrentamento é um fator muito importante para a gente buscar um melhor desenvolvimento dos atletas. Sobre isso, Thiago, eu lembro muito que a gente falava lá atrás e até não em um futuro, em um passado tão distante, que o Náutico jogava basicamente o Campeonato Pernambucano, que era a única competição oficial que tinha, e um nível de enfrentamento que não era também lá de um nível muito alto. Esse acréscimo no número de competições, no número de jogos, e principalmente, como o Nelson falou, nesse aumento no nível dos atletas que a gente enfrenta, das equipes que a gente enfrenta, é fundamental para formar um atleta. Qual o peso disso na formação de um atleta, melhor dizendo? Com certeza, Matheus. Eu lembro que em 2017 a gente foi campeão do Pernambucano, sub-17. A gente fez 9 jogos no ano para ser campeão. Então, o título estava ali, mas a competição, a formação, o processo de formação poderia ter sido muito melhor. A gente não teve, justamente por essa questão do calendário. E hoje, quando a gente fala da categoria sub-20, como o Nelson falou, são 5 competições que a gente já tem programadas para o ano. Competições de alto nível, que agora a Copa Pernambuco está bem peneirada, que jogam 9 times, mas são os 9 times realmente que fazem um trabalho bom ali de base, com estrutura. Quais são os times que vão ter na Copa Pernambuco? Retrô, Náutico, Sport, Santa América, 7 de setembro, Ipojuca, tem mais um aí. E deixa eu dar uma fila, porque são 4 categorias, né? Mas, se eu não me engano, é o Vitória. Deixa eu só confirmar aqui. Vitória daqui, né? E aí, hoje a gente já consegue ter essa Copa Pernambuco no primeiro semestre. No segundo, a gente já começa com o Pernambucano. A começou no ano passado, né? Copa Pernambuco. É a segunda edição agora. A primeira a gente teve a honra e o prazer de ser campeão. E vamos defender esse título agora e vamos buscar o bicampeonato, né? Vamos ao bicampeonato e deixar essa Copa Pernambuco como em casa. Mantém para esse ano aquela regra de que clássicos, jogos decisivos precisam ser em estádio ou não? Todos podem acontecer no CT? Veja, o regulamento ele prevê o jogo no estádio, mas a FPF ela vem sempre fomentando e identificando quais as demandas dos clubes. E tem uma demanda financeira que às vezes impacta para poder direcionar para o estádio, ou também há conflito com o calendário do futebol profissional, porque ela ocorre no mesmo tempo. Ano passado houve a flexibilização e foi possível jogar no centro de treinamento. Mas da nossa parte é o interesse sim, de os clássicos a gente mandar nos aflitos, até porque isso colabora no processo de formação do atleta, ele está ambientado no processo do que é uma arquibancada, possibilitar ao torcedor um acesso mais fácil, porque a gente sabe que não é tão simples ir ao ser treinamento do Náutico, que fica na Guabiraba, e a gente acredita muito que todos esses pilares vão colaborar efetivamente na melhor chegada dele no futebol profissional. Então, assim, é previsto no regulamento, mas é um pouco flexibilizada essa norma. Entendi. Agora, uma dúvida, eu acredito, e aí me corrijam se eu estiver errado, um acréscimo no número de competições e, naturalmente, um acréscimo no número de jogos exige que a gente tenha, que o Náutico tenha comissões técnicas mais robustas, né? Tenha mais gente trabalhando. Assim, para mim é uma lógica muito clara. Se você tem um número maior de jogos, você vai precisar analisar mais jogos, então você precisa ter mais gente para analisar partidas.
Teve acréscimo? Como é que tá a formação das comissões técnicas das categorias de base do Náutico para essa temporada? Matheus, hoje a gente fez um espelhamento de todas as comissões. A gente tem um padrão definido pelo clube. Espelhamento? Todas as categorias têm a comissão estruturada da mesma maneira. Obviamente que por profissionais diferentes, Sim. mas ela tem uma estrutura montada por um treinador, um auxiliar técnico, coisa que ano passado, por exemplo, o próprio Thiago, ele teve uma conversa com a gente onde demandou essa necessidade. A gente não conseguiu apresentar essa solução de imediato, mas para a temporada 2025, desde o início, ele está com o auxiliar, que é Bruno Rodrigues, que ele também é o treinador do Sub-13, fazendo um processo integrado de ponta a ponta, do Sub-13 ao Sub-20, identificando todos os processos de formação. Além dos dois no 20, quem mais? Sim, preparador físico, José Heraldo, preparador de goleiros, Eduardo Fagner, e agora temos e temos também um analista de desempenho, Anderson Aguiar. Nosso ator. Nossa. Dudu. Nosso ator, Dudu. No Sub-17. Uma dúvida. O treinador do 20, você falou do treinador do Sub-13 que dá o suporte no 20 como auxiliar. Perfeito. O treinador do 20 faz algum tipo de suporte nas outras categorias de base? Como é que funciona a tua relação com as outras categorias? Essa escadinha ela é feita literalmente de baixo para cima. Então, como todos sabem, eu já dou suporte ali no profissional. O treinador do 17... A sua escadinha é para o profissional, né? Exato. E aí, o do 17, a gente, como treina no mesmo horário, ele sempre pega metade do meu treino ali pro final. Consegue também dar uma acompanhada. O 13 acompanha o do 15, que é do mesmo horário à tarde também. E o do 15, consequentemente, ele é o que tem mais a janela de horários em relação a acompanhar treino, mas sempre tá junto, até porque tem aquela competição que é sub-16, às vezes vai o pessoal do 15 que sobe. A minha dúvida eu tenho uma dúvida dentro disso, que é, obviamente a gente tem 13, 15, 17 e 20. Também tem iniciação esportiva, né? Temos, foi o projeto que iniciou agora em 2025. Vai falar daqui a pouco. Tem alguma categoria que... Eu digo nem só do ponto de vista do Náutico, eu digo do ponto de vista geral da formação do atleta como um todo, no Brasil, digamos assim, ou pelo menos no Nordeste, no estado. Tem alguma categoria que diz, bicho, essa categoria aqui é a principal, obviamente tem um 20, que é a porta pro profissional, mas alguma categoria que a gente diz, essa daqui é a principal, porque é nessa idade aqui que o atleta tá na fase crítica de maturação física, é nessa daqui que, enfim, que o atleta tem que focar no mental. Tem alguma categoria assim ou não? O trabalho é mais ou menos homogêneo em todas? Matheus, assim, há debates significativos sobre isso, porque vou tirar dos 10. Dos 10 ao 15 é um esporte mais lúdico, é um exagero falar, mas ele não tem um processo tático muito forte. Mas assim, uma categoria, o 20, obviamente, pela proximidade com o profissional, de estar fomentando os atletas, mas se você pegar de uma análise essencial para o clube de como maturar bem o jogador, para poder esse jogador chegar no profissional, eu identificaria o Sub-17, porque é lá onde ele faz exatamente essa transição para ter um melhor entendimento tático e ele também é mais cobrado da parte física. O jogador que chega no Sub-20, na nossa ótica, ele já é para chegar praticamente pronto. Obviamente que o trabalho da comissão ele vai aperfeiçoar, vai modelar, vai apresentar um modelo de jogo do treinador, vai tirar as valências necessárias daquela comissão. Mas o desenvolvimento fino assim do jogador, a gente entende no Sub-17. Entendi. Então assim, você falou, também foi treinador 17 do Náutico, né? Todas as categorias que tive o prazer e a honra de passar. E como é que... primeiro, se você compartilha desse mesmo pensamento de Nelson, e o que é que muda para o treinador, ser o treinador do Sub-17 e ser o treinador do Sub-20? Acho que fisiologicamente falando, o atleta no 17 ele já tá meio como a gente fala, maturado. Alguns têm o tardio, outros conseguem maturar mais fácil. O maturado é o que? A parte física, né? Isso. Que você fala. Cognitiva, física, Mental. principalmente a física, falando da parte fisiológica. Então, eu acho que o Sub-16 é uma categoria mais importante quando a gente fala de desenvolvimento motor, físico, técnico e tático, porque ela ainda, vamos dizer assim, o corpo da criança, vamos tratar assim, ainda tá aberto para você receber aquilo, os estímulos necessários para o esporte. Então, do 17 até o 19 é tudo refinamento, seja ele físico, técnico, principalmente tático. E como é que a gente faz esse refinamento hoje no clube? Você falou que todas as comissões tem a comissão completa, né? Isso inclui, inclusive, também preparador físico, imagino Perfeito. eu. Como é que é feito esse trabalho de dia a dia? Tem suplementação? Enfim, como é que é feito esse processo de maturação do atleta? Hoje a gente tem Primeiro, acho que a gente tem o caderno metodológico do clube, que é um norteador nosso. Então,
o que está sendo feito no 13 tem uma lógica para chegar no 15, tem uma lógica para chegar no 17. É porque é o caminho natural do atleta, exatamente. Né? E dentro dessa demanda energética, parte fisiológica e também da parte tática. Então, a gente encabeçar essa parte física para o Bruno Simões, o treinamento físico do Sub-13, ele é coordenado para aquela categoria e a demanda que o atleta exige. Na parte tática, tem a comissão, todos os treinadores, a gente trabalha dentro de uma lógica do DNA do clube, dentro de uma, talvez, metodologia feita por a gente, mas com os mesmos fins, que é chegar nesse processo de formação ali e estar no profissional e conseguir atingir isso daí. Essas categorias mais baixas, a gente tem uma heterogeneidade física muito acentuada entre os atletas, porque assim, eu imagino que um menino de 13 anos obviamente deve ter um biotipo padrão, mas dentro daquele biotipo certamente não deve tem ter nada. Tem um atleta sub-13 hoje do Náutico que tem 1,85 m. Obviamente que ele é a exceção da exceção, mas sub-13 1,85 m. Agora é 1. E esse menino, pelo amor de Deus? Tá escondido. Tá escondido. Pode falar, daqui a pouco. Mas ele tá escondido. Agora sim, tem. Se você olhar, a gente veio buscando, não só no Sub-13, mas principalmente Luiz e Bruno, nas conversas de montagem de elenco. Luiz e Bruno. Luiz Lemos, gestor de futebol, e Bruno, coordenador de análise. Foi pactuado que a gente precisava melhorar o perfil físico de todas as categorias. Porque assim, quando vai para o enfrentamento, principalmente nesses times que tem um maior volume de jogo e um maior padrão de captação, você vai ver um meio de campo com a média de 1,80 m, 1,82 m nas categorias mais altas. E isso no enfrentamento físico vai fazer diferença. Então a gente buscou também trazer isso em todas as categorias. Mas você tem atleta nosso no Sub-13 que tem 1,56 m, como também tem esse que eu te falei de 1,85 m. Não tem essas diferenças, então, mas a gente vem buscando fazer um padrão de melhorar a estatura e a força de todas as categorias. Esse menino é grande. É enorme. Eu olhei assim, o rapaz... Que bom, né? Que bom. Uma dúvida. Você falou de o seu auxiliar no Sub-20 é o treinador do Sub-13. E aí uma dúvida completamente de leigo. Por que não ser o auxiliar do 17? Por que o do 13? Qual é o papel dele enquanto treinador Sub-13 no Sub-20? Como é que ele ajuda? Como é que ele contribui nessa integração que a gente está falando aqui? Acho que o primeiro fator é porque as duas categorias treinam pela manhã. Eu treino de 8 até 10, o do 17 treina depois. Sim. Então, certamente, para ele estar comigo no treino, existiria uma falta na categoria dele. Então, por isso que fez esse cruzamento aí. Sim. E não necessariamente porque ele é do 13, ele está lá, né? Como auxiliar do 20. Pela competência, pela afinidade também. Esse é o direcionamento, mas o não ser do 17 é exatamente pela questão do horário, pela demanda que o 17 e o 20 causam no treinador. Entendi. Agora tem um outro assunto que eu queria... no meio disso tudo que a gente está conversando aqui, sobre calendário, sobre estrutura, sobre tudo, que é o alojamento da base. Para o torcedor que não sabe, o alojamento da base foi o alojamento da equipe profissional até 2013. E aí, quando o hotel foi inaugurado, o profissional subiu e quem estava o alojamento da base ficou para a base. Só que de 2013 para cá, obviamente, tiveram que fazer mudanças, tiveram que fazer ajustes. E alguns desses ajustes foram feitos recentemente, né? Eu vi que o auditório, vocês diminuíram um pouquinho, a gente diminuiu um pouco para criar uma sala... Para a equipe multidisciplinar. Que são... Assistente social, Maria José, psicóloga, Rita... e a pedagoga Tatiane. O que tem de novidade dentro desse prédio da base e que eu acredito que todas essas mudanças que vêm sendo feitas são extremamente importantes, inclusive nesse processo de integração, nesse processo de estrutura para os meninos, tanto para os meninos quanto para os profissionais. O que é que vem sendo feito ali no prédio da base, Nelson? Matheus, uma das coisas que a gente sempre fala internamente dentro da base é que a gente tem que ganhar no volume do trabalho. Então, para ganhar no volume do trabalho, eu preciso minimamente dar condições de trabalho, tanto para os atletas se desenvolverem de forma progressiva, como também os profissionais se sintam
no mínimo, com dignidade de trabalhar. E facilita, inclusive, o trabalho. Você chegar num ambiente estruturado, ele vai facilitar muito mais. Acho que você, como treinador, já deve ter passado por ambientes que não eram tão estruturados e você acaba tendo um trabalho dobrado, né? Então, assim, quando iniciamos nessa, digamos assim, nova gestão que está na base, a gente tinha uma sala que ela ficava logo no início. A comissão tinha uma sala muito pequena que ficava para todas as comissões em uma única sala que tinha uma capacidade confortável, acredito, para 5 pessoas. A equipe multidisciplinar não tinha uma sala efetiva e tinham algumas pendências nos quartos que precisavam ser resolvidas. Então, a gente buscou dar um direcionamento de aumento de caixa da própria base. Autossustentabilidade seria algo ainda muito distante, mas começamos a fazer a base produzir dinheiro de forma imediata, para que a base consiga se estruturar. E a partir disso a gente conseguiu desenvolver a sala da equipe multidisciplinar, onde a gente consegue agora que elas tenham um local adequado para fazer um atendimento, um acolhimento a um atleta, porque, assim, para muitos é simples ser atleta, mas para quem está no dia a dia, a gente vê o quanta renúncia cada atleta passa para estar lá. São atletas que saem de distante, que abrem mão de muita coisa para focar 100% no futebol. O caso, inclusive, desculpa, Nelson, falando de quem tá no profissional agora. A gente tem Cauã Maranhão, tá conversando, o Cauã Maranhão veio pro Recife com 14 anos, saindo de Balsas, no interior do Maranhão, e saiu com 14 anos de lá e veio pra cá sozinho. Saiu de uma cidade pequena pra uma cidade grande. Então isso, na cabeça de um menino, tá longe de família, longe de tudo. Você renuncia a muita coisa, você tem que dar um mínimo de conforto pra ele, né? Até porque senão o processo, até ele chegar no profissional, ele para no meio, né? Acredito eu. Então, assim, tinham alguns pontos que precisavam ser imediatamente corrigidos. Então a gente buscou sanar, principalmente a troca de colchões. A recuperação do sono para um atleta é fundamental para que ele tenha uma boa recuperação e desenvolvimento e recuperação muscular completa. E era um déficit que estava visível, a ponto assim de incomodar não só o atleta, mas a todo mundo que tivesse contato visual. Então, a gente conseguiu fazer logo uma modificação, fizemos uma redução de quantidade de atletas alojados para poder ofertar uma melhor dignidade, uma melhor qualidade de estadia para todos. Fizemos também uma ampliação da sala da comissão. Hoje a sala da comissão ela tem 2 ambientes, está com a estrutura bem mais confortável. Ela tem uma capacidade efetiva de um debate, ela pode dividir uma área, pode separar uma comissão na hora, por exemplo. Como o Thiago bem pontuou, a gente separa por turnos, o 20 e o 17 pela manhã, o 15 e o 13 pela tarde. Se quiser, ao mesmo tempo na sala, ter uma reunião do 20 em um ambiente e o 17 em outro, hoje é possível, sem grande dificuldade. A gente conseguiu fazer uma recuperação de estruturas de quarto também, que estava sendo precisa. E a sala da equipe multidisciplinar, como foi pontuado, porque elas não tinham a possibilidade efetiva de fazer um acolhimento individual. Sim. E hoje a gente está conseguindo fazer. Agora, obviamente, ainda há necessidades enormes de avanços a serem feitos, mas a gente está sempre atento a isso. Até porque toda essa modificação de tentar trazer rentabilidade para a base, ela vem com o intuito de reinvestir esse recurso na própria base, para poder melhorar o nosso processo de formação e conseguir atrair cada vez mais atletas para o nosso clube. E, sendo bem tranquilo, isso foi um impedimento na hora de irmos para o mercado no final da temporada. Só que com muito trabalho e após os atletas retornarem ao alojamento, até porque o alojamento teve digamos assim, ficou um atraso por conta dessas reformas, mas hoje a gente não tem mais esse impedimento. Não se fala mais mal do alojamento do Náutico. Hoje a gente tem atletas, juntando todas as categorias, a gente tem atletas de quais estados do Brasil, assim, pensamento rápido, vindo da cabeça? Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. É quase um Brasil. Alagoas, Rio Grande do Norte, tem Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará não mais. São Paulo também não. Todo mundo acaba se encontrando, né? Tinha um gaúcho quase agora. Um negócio muito engraçado.
Sobre todas essas que a gente tá falando, essas mudanças profissionais, psicóloga, pedagoga, tudo também tem a ver com o selo formador, né? São exigências pra gente, pro Náutico ter o selo de clube formador, que inclusive foi renovado agora no final de janeiro. São exigências da CBF para que a gente possa ter o selo, não é isso? Perfeito. É um processo, assim, muito árduo e assíduo, onde toda a base teve um apoio enorme da gestão por completo, mas uma pessoa específica abraçou e fez toda essa relação institucional, que foi a nossa vice-presidente Tatiana Roma. Era uma pessoa que estava em contato direto comigo no processo da renovação do selo, colaborando muito em todas as diligências para a gente poder renovar essa certificação que traz uma segurança jurídica maior para o clube. Não só a segurança jurídica, mas também a credibilidade do mercado. Segurança jurídica em que sentido? No sentido de que quando eu tenho um selo formador, me permite fazer contrato de formação com os atletas. A partir agora, com a modificação do novo, alteração do Registro Nacional de Transferência da CBF, permite agora a partir dos 12 anos. Mas até o ano passado, a partir de 14 anos, poderia se firmar um contrato de formação e com o selo se permite. E esse contrato de formação, ele feito da forma correta, respeitando todos os preceitos e fazendo a juntada do documento junto à Federação Pernambucana, que é onde o Náutico está federado, ele permite que esse atleta ele tenha ele seja impossibilitado de pedir o desligamento, porque um vínculo amador, que é o vínculo que não é de um contrato profissional, qualquer atleta, ao solicitar nas federações que esteja vinculado, o clube é obrigado a liberar em até 10 dias. Agora, quando ele tem um contrato de formação, o clube, para liberar, tem que ser pago a indenização de 200 vezes a remuneração que ele recebe. Não só a remuneração, mas todas as despesas médias mensais que o clube tem com o atleta. Então, por exemplo, se eu tenho um atleta que ele recebe R$1.000, vamos botar um número aqui exato, ele recebe R$1.000 por mês, ele saiu do Náutico, digamos assim, em agosto, a gente vai pegar esses 1.000 multiplicar por 8 R$8.000, e aí eu pego isso e multiplico por 200. Não só isso, é a remuneração média mensal e o custo médio mensal do atleta. Vou dar um exemplo, o atleta de sub-20. Todo o custo da comissão técnica está dentro desse custo com o atleta também. O custo que o Náutico tem com bola para o sub-20 está dentro desse custo do atleta. O custo de alimentação, o custo de manutenção de infraestrutura, de equipe de apoio, de serviços gerais, de cozinheira, tudo isso se divide e entra-se num fator para ter o custo real desse atleta, além da bolsa formação pactuada. Aí você faz esse fator vezes 200 e chega nessa indenização. A gente tá cansado de falar no futebol que o campo ele é reflexo do trabalho feito no dia a dia, né? O campo, o jogo é o capítulo final de uma história que começou no início da semana. Quando a gente tem um ambiente assim organizado, um ambiente não só da parte de vista jurídica, mas eu digo da parte de vista de dia a dia, de profissionais capacitados, de horários definidos, conforto, estrutura para os atletas, isso obviamente acaba traduzindo dentro de campo, né? Com certeza, o jogo é o último estágio ali, né? Para colocar a bola para dentro, tem muita coisa que acontece não só na segunda-feira pro jogo no domingo, mas como o Nelson falou, a partir do momento da reforma ali, já tem um ganho de recuperação, do descanso, o atleta vai treinar melhor e com certeza os resultados vão ser mais consideráveis dentro do campo. Como eu sempre falo, o pessoal da base, todo mundo, nós somos profissionais que estamos na base. Então, quando a gente fala de resultado, fala de entrega, de pessoas capacitadas, pessoas que todo mundo tem curso da CBF, todo mundo procura essa melhoria, juntando o fator estrutural, tenho certeza, e a gente tá vendo que o Náutico está colhendo e vai colher muito mais frutos ainda. Exatamente. E aí você pode me corrigir se eu estiver errado. Você falou de profissionais do futebol que estão na base, e o Náutico ele utiliza muitos atletas, os profissionais que estão na base, inclusive também no profissional, né? Fazendo uma contagem rápida, a gente tem Bruno Melo, que é o gerente de futebol em cima e começou como supervisor na base. A gente Temos Lucas, que está na preparação física de transição. Thomas, que começou. Thomas começou, voltou agora. Que tá no Confiança. Eu estava conversando com o Thomas na semana passada. Eu pensava que Thomas tinha chegado para as categorias de base. Thomas chegou ao Náutico em 2016 para a escolinha. Exatamente. Ou seja, ele vem um pouco, inclusive, antes da base, né?
E aí foi pro profissional, saiu, voltou agora pro professor Hélio, rodou e agora tá de volta. É importante também, né, para vocês enquanto profissionais ter esse... Porque eu acredito que tá na base, mas também todo mundo pensa em crescer na carreira, em evoluir. Então, assim, o treinador que tá no Sub-13, ele pensa em um dia subir pro Sub-15, depois subir pro 17, subir pro 20. É importante também, né, tá em um lugar assim que acaba valorizando, que valoriza o trabalho feito na base, porque eu escuto muito de que a base você forma o DNA. Você forma não só o atleta, não só o profissional, mas também o caráter, o carinho que aquela pessoa vai ter pelo clube, né? Exatamente. É muito bom trabalhar no clube que te dá projeção. E o Náutico, com certeza, é um desses. E talvez eu seja um dos tantos exemplos também. Eu cheguei no Náutico em 2016 como auxiliar do Sub-17. Passei um ano, subi para auxiliar do Sub-20. Aí surgiu a oportunidade primeira de ser treinador. Me deram essa oportunidade de Sub-15. Fui do 17, fui do 20, fui do 23. Auxiliar da casa, continuo agora no 20. Então, são 6 anos de ter essa projeção dentro do clube. Tudo que a gente quer é estrutura, ambiente e estar num lugar que coloque você para o mercado de trabalho, literalmente também. Exatamente. Agora, deixa eu falar sobre uma casa também muito boa e muito importante para todo mundo. É o Colégio Ângulo, a unidade Data Marineira. Colégio Ângulo, onde a gente está agora gravando o nosso podcast, onde a gente está agora gravando o Talk Timba. Não fica olhando pra mim com essa cara não, que eu fico com vergonha. Colégio Ângulo, unidade Data Marineira, tem educação que vai do ensino infantil até o ensino médio. E aí, é claro, além da educação, você tem uma grande cartela de esportes. Tem inglês aqui também, Bruno? Ensino integral, tem ensino integral também? Ensino integral. Aqui você pode matricular seu filho ou sua filha. Tem futsal, basquete, vôlei, balé, ginástica, judô. Só que eu contei 6. Eu espero que parem 6, que 6 é um número bom pro Náutico. Eu espero que parem 6. Então, assim, Colégio Ângulo, Data Marineira. Qual o endereço, Bruno? Me diga aí. Rua Visconde Abaeté, número 200. Data Marineira, pertinho, fácil de se localizar. Vim aqui pela Avenida Norte. No instante cheguei. Demorei a chegar? Vim lá do Náutico, velho. E de 6 horas da noite, viu? Aí, trânsito. Bom demais. Trânsito. Então aí, Colégio Ângulo, Data Marineira. E é claro que aqui também no Colégio Ângulo você encontra a Criato Holding, que tá aparecendo aqui agora no canto da sua tela, o QR Code que vai só apontar a câmera do seu celular. Se você estiver assistindo pela televisão, você abre a câmera do seu celular, você vem, aí você aponta e faz assim, pá! E vai, entendeu? Aí vai aparecer um linkzinho, você clica, vai cair direto no WhatsApp da Criato Holding e lá certamente vai ter alguém para atender você da melhor maneira, do melhor jeito, para você agendar, para você programar e para você principalmente tirar do papel o sonho de ter um podcast. O podcast hoje está famoso, né? Todo mundo tem um podcast hoje. Hoje você pode ter seu podcast, Nelson Melo. Só ligar para Criato Holding, só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e vai ter lá meu amigo Hugo vai atender você com extrema simpatia, carisma e elegância, viu? Criato Holding, porque se você quer levar a sua comunicação para o próximo nível, a Criato Holding é o caminho. Pessoas, a gente está aqui com um pouco mais de 30 minutos de programa e eu tenho mais alguns temas que eu queria muito debater com vocês, que eu acho que são temas importantes, temas que acabam entrando. O torcedor tem muita curiosidade. Eu também tenho muita curiosidade para entender como é que funciona a formação de um elenco de uma categoria de base. Mas eu acho que o profissional todo mundo entende, né? O Náutico vai ao mercado, qualquer clube vai ao mercado, diz, preciso de um zagueiro, preciso de um atacante, preciso disso. E aí o Náutico vê o que é que tem no mercado, negocia e traz. Na base, é assim também? Como é que funciona a formação de um elenco de categoria de base? Matheus, não há muita diferença não. Qual é a maior dificuldade? A base de dados de acesso para um futebol profissional ela é bem mais robusta, até porque há jogos com maior televisionamento, há uma abrangência, há um recorte. Na base, a gente tem um pouco mais de dificuldade quanto a isso, mas existem reuniões que nós fazemos, gestão e comissão técnica, para debate e alinhamento, identificando qual o perfil do jogador, como é que a gente vai no mercado, o que a gente quer desse jogador,
isso, obviamente, em cada categoria tem um peso. Como a gente, não só eu, como o Thiago falou também, no 20 a gente quer um jogador mais pronto. Então a gente procura qual o volume de jogo dele, se é um jogador que tem uma rodagem significativa, se ele pode colaborar efetivamente nesse processo, e vai utilizando plataformas que o futebol profissional, onde a gente tem uma conexão bem assídua com as pessoas que fazem hoje, com o Eduardo Granja, o vice-presidente, Fábio Lins, superintendente de gestão, o Edgar, diretor executivo, e o Mazurki, que é uma pessoa que também dá um suporte muito efetivo dentro da base, que é o coordenador de análise do futebol profissional. Eles disponibilizam algumas ferramentas que a gente consegue aumentar o nosso leque de abrangência para identificar esses jogadores. Mas a gente faz tanta atuação direto no mercado, como também fazemos avaliações, seja por jogadores que nós verificamos em loco. Hoje o Náutico também tem um captador, um observador técnico, nome mais moderno, digamos assim. O famoso olheiro, né? É o famoso olheiro, onde ele vai para competições, vai identificar talentos, a partir disso faz um contato, convida ele para o clube, ele passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas em avaliação, a comissão dá o crivo se vai somar efetivamente no nosso elenco, se não vai, e a partir disso a gente vai montando todo esse quebra-cabeça para poder entregar um elenco de forma com a qualidade que o Clube Náutico merece. A peneira ainda continua sendo uma grande porta de entrada para atletas no futebol como um todo? Matheus, nós fizemos uma avaliação institucional em janeiro. É um projeto que a gente tem o objetivo de deixar ele de forma periódica aqui nessa temporada 2025. E a gente conseguiu, de uma abrangência inicial de 400 e pouco, a gente fez um primeiro corte. O corte para fazer um processo de avaliação efetivamente dentro da categoria da base do Náutico saiu de 420 mais ou menos, 430 para 68. Agora, por que esse número foi tão grande? Porque a gente tinha iniciação. A iniciação do Náutico saiu do 0. Então, a gente, desses 68 atletas, praticamente 35 foram para a iniciação. E desses 33, a gente ainda tem atletas que foram oriundos dessa avaliação que ainda estão no elenco. Agora, qual é a grande questão em si? Normalmente, são atletas que precisam de um tempo maior de trabalho. Não tem o costume efetivo desse volume de jogo. Não são atletas que estão acostumados a jogar competições que o Náutico disputa. Então, assim, ele é um filtro... Inclusive, estão abaixo daquela linha que a gente falou mais cedo, dali dos 15, 16 anos. Né? Esses primeiros anos na bola é muito... É um outro tipo de treino, é um outro tipo de dia a dia, é um outro tipo de acompanhamento, né? Perfeito. Então, a partir disso, temos atletas alojados, inclusive, que partiram dessa avaliação institucional. Então, a gente entende, sim, que é um fruto ainda bem positivo no processo de base do Náutico. Veio atleta de outros estados participar dessa peneira? Veio da Paraíba. Da Paraíba eu me recordo de certeza. De outros estados eu não me lembro, mas da Paraíba veio. Porque a gente tem também aqui uma demanda muito grande, né? E uma oferta, digamos assim, muito grande de meninos. A gente tem muito campo espalhado por aí, né? E, imagino eu, o sonho de toda criança, pelo menos, se não for o sonho inicial, é um daqueles primeiros sonhos. O que é que você quer ser? Médico, policial ou jogador de futebol? O jogador de futebol sempre vai estar ali naquele topo, né? O Brasil é o país do futebol, né? Falar do Brasil é falar de futebol, então tá intrínseco na nossa cultura. A brasilidade, ela se reflete num drible, numa ginga, num balanço que o futebol oferta. Você andou lendo Nelson Rodrigues, eu acredito. Eu sou entusiasta. Ô, Thiago, assim, é óbvio que, como o Nelson falou, a gente começou esse ano o projeto de iniciação esportiva e é um trabalho que vai ser feito a longo prazo, né? O atleta chega com... A partir de quantos anos a gente tem na iniciação? Hoje a gente está com um recorte de 10 a 12 anos. O nosso objetivo é que, pelo menos no segundo semestre, a gente abra mais uma turma para poder ficar uma turma 9 e 10 e a outra de 11 e 12. Pronto. Então você tem pegando o recorte de hoje, você tem atletas a partir de 10 anos, iniciando, digamos assim, a sua carreira no futebol. Pensando lá na frente, pensando daqui a 8 anos, quando esse menino tiver 18 anos. Na sua visão, enquanto profissional do futebol, da parte física, esse menino, ele começando com 10 anos hoje, ele chega lá na frente daqui a 8 anos, com 18, 17 anos, no 20. Ele chega igual fisicamente, do ponto de vista de maturação mental? Ele chega igual ao menino, por exemplo, que começou a jogar bola no Sub-15, por exemplo? Com certeza ele vai chegar mais à frente, né?
existe um estudo que fala que são 1.000 horas de prática para você ser bom em alguma coisa. Então, trazendo isso pro futebol, com certeza esse menino começando ali de 10, chegando nos 18, ele vai ter 1.000 horas de práticas de treino. De treino efetivo de treinamento, né? Diferente de fazer atividade, bater pelada. Ele tá ali sob uma demanda de uma carga física, técnica e tática estruturada. Então, com certeza ele vai chegar muito mais preparado. Agora, vão ter as exceções no meio do caminho que a gente não tem como controlar isso. Que vai ter um de... Pode ser que chegue um de 18 ali, como a gente vê vários atletas que viram Thiago, né? Que virou Thiaguinho. Acho que ele chegou no sub-17 já direto. E... Não treinou no 20. Foi do 17 direto pro profissional. Ele foi da pelada pro 17 e do 17 direto pro profissional. Exatamente. Vão acontecer esses casos. Que obviamente são exceção, né? Não vamos depender só dele. Não vamos depender só dele, porque pelo que vocês estão falando, é um processo árduo, é um processo contínuo e ele necessita principalmente ser um processo estruturado, né? Você não pode chegar, pegar um menino de 10, 12, 13 anos, botar no campo e dizer, vai lá, chuta aquela bola. Não é. É tudo feito, pensado e elaborado para a idade dele e para a idade que ele vai ter mais na frente, né? O menino do sub-13 que está treinando, mas que ele já está sendo trabalhado para treinar no sub-15, para quando ele chegar no 15 ele pensar no 17 e o 17 ele pensar no 20 e aí depois virar profissional. Não sei se vocês têm, mas de um menino quem entra na base, quanto é que chegam em cima? Tem algum estudo que fala sobre isso? Eu sei que, por exemplo, tem vários aqui. Inclusive, a gente tem no nosso departamento de comunicação um senhor que parou no sub-17. Foi parou Júlio. Cedo, né? Que foi Júlio César. Júlio foi até o 17. Começou com 16 e parou com 17. Ele teve um azar dele também. Júlio foi até o sub-17. E aí eles... Enfim, segundo ele viu que não ia fazer muita coisa. Ele falou, não, vou parar e vou estudar. Foi virar jornalista, vê? Complicado, né? Vê que escolha engraçada. Pessoas, a gente tá caminhando pro final da nossa conversa. A gente já passou dos 40 minutos. Queria que a gente, para encerrar, falasse um pouco de como é que vocês enxergam a temporada 2025 do Náutico e o que é que vem sendo feito para que a gente tenha uma temporada positiva, com títulos e principalmente revelar atletas, né? Que eu acredito que seja a principal meta de toda a categoria de base. Mas pro senhor? Eu acredito que o processo de formação ele tem que ser vitorioso. A gente vai colocar atleta no profissional, mas alinhado a isso tem que ter a vitória, tem que ter o título, ele tem que ter esse DNA de competitivo e vitorioso que o Náutico tem. Então, hoje a gente tem Maranhão, tem Talicinho, tem Caion, Felipe Santana, Léo Goleiro, Antônio tá treinando. Antônio, Nicolas também. Nicolas. Índio, oriundo da escolinha do Náutico, inclusive. A gente tem quase 10 atletas. Subiram 14, então tem 10 lá agora. Tem 10 lá agora. Tem... Todos? Vini. Eu acho que todo mundo já jogou, né? Não, acho que é a exceção dos goleiros. Só faltou Léo. Continue. Então, a gente procura na base fazer todo esse processo para que o atleta chegue mais preparado, não pronto no profissional, porque a gente sempre fala, ele vai ser lapidado lá, não tem jeito. Sim. Não vai ter ninguém pronto que vai chegar e vai... A gente procura encurtar esse caminho e vencer. Eu acredito que a gente tá lá para ser campeão em todas as categorias e em todos os campeonatos. A gente não pode estar com essa camisa e dizer que vai entrar, que vai para participar, e não é clichê. Isso é literalmente... O nível de cobrança da gente é muito alto, sim, igual ou parecido com o do profissional. Logicamente que lá vai ser sempre o carro-chefe, mas a gente quer ganhar. E dentro dessa estrutura, dentro dessa lógica de melhorias que a gente tem tendo de um tempo para cá, a gente já está colhendo esses frutos. Como a gente conversou aqui no passado, puxar um pouquinho da sardinha, né? A gente foi campeão da Copa Pernambuco e chegamos em todas as finais de todas as categorias. E por detalhe, por ocasiões que o futebol também vai pregar pra gente, nem só o melhor e o mais estruturado vai ganhar. E a meta desse ano, pelo menos da parte técnica aqui, junto com o Nelson, é chegar novamente e ganhar tudo que a gente puder. Sim. Ano passado a gente conquistou um título oriundo da federação, né? Que foi a Copa Pernambuco. Para esse ano, a gente tem uma meta de pelo menos 4. Hoje são 8 em disputa. A gente quer
chegar a pelo menos 50% do êxito nisso. Agora a gente sabe que é com muito trabalho que vai chegar nisso. A gente está apostando também bastante na iniciação esportiva. É um formato que vem sendo cada vez mais fomentado no Brasil todo, na categoria de base, possibilitando criar cada vez mais que o atleta esteja vinculado à cultura do clube e, consequentemente, a cultura se perpetue com a grandeza e com a garra que o Náutico merece ter. Então, assim, quando a gente traz esse atleta logo com 10 anos para a estrutura do seu treinamento, trazendo a comissão técnica, está toda inserida dentro da categoria do sub-13. A única coisa que muda é o treinador. Bruno Rodrigues não faz parte da iniciação, mas o auxiliar dele, Júlio Durão, é o treinador da própria iniciação. A gente consegue criar, até por estar dentro do seu treinamento, treinando, por exemplo, na mesma hora que está treinando a iniciação, no campo ao lado, no campo 3, está treinando o sub-15. Então, a gente cria essa gana dos atletas de quererem vencer. Fomenta a imaginação. Hoje mesmo, quando eu estava saindo do treino da iniciação, não do treino da iniciação, antes de iniciar o treino da iniciação, fui falar com o Júlio e na minha saída, os atletas da iniciação estavam todos olhando o sub-13, que treina de 2 às 3h30, com um impressionismo muito grande, sabe? E é isso que a gente quer criar. A gente quer criar esse sonho, porque futebol é sonho, é desejo, futebol é paixão. Sim, então, esse sentimento ele tem que estar vivo sempre. A gente tem que sempre estar querendo mais e o melhor. E o vencer é fundamental. Não adianta a gente estar pensando unicamente na formação do atleta se ele não tem capacidade de vitória. Porque na hora do desenvolvimento, na hora da cobrança, ele vai estranhar. E a gente não quer isso. A gente quer criar atletas de futebol profissional, vencedores. E para isso, a gente está buscando dar toda a estrutura para a comissão, toda a estrutura para atleta, buscando melhorar nosso processo de logística, buscando melhorar todos os processos que fazem parte do dia a dia do futebol para poder cobrar mais deles e que eles possam entregar cada vez mais para o clube. Exatamente. E dentro que a gente veio falando de melhorias, de mudanças, de nova visão, eu acho que a gestão tem muito isso, né? Não é porque foi assim a vida toda que precisa ser assim daqui para frente. A gente consegue mudar e a gente pode mudar. A gente disputou esse ano a Copinha pela primeira vez com patrocinadores próprios para o Sub-20. Pela primeira vez a gente teve um plano comercial feito para a Copinha, que antes os meninos jogavam com camisas de outros patrocinadores e hoje o dinheiro que chega, ele vai para a marca da camisa da base e ele é usado para a base, né? Então, isso é um exemplo muito claro do trabalho que o clube vem fazendo de mudança de mentalidade e principalmente mudança de atitude. E dentro do que vocês falaram, eu acho que é um momento de virada de chave para o Náutico. Matheus, pegando esse gancho da mudança de mentalidade, um dos pleitos, aí eu vou nomear, de um conselheiro que de longa data, muito defensor e batalhador da base, Nilton Moraes, veio fazendo, foi sobre uma conta específica para a base, para poder angariar recursos e fomentar cada vez mais. Então, ele apresentou isso para toda a gestão da base, nós entendemos essa viabilidade, conversamos com a presidência, conversamos com o Léo Pífano, diretor financeiro, onde eles concederam e autorizaram a criação de uma conta específica para a base. Então, todo o dinheiro que entra nessa conta, que fica sob o controle do próprio diretor financeiro, é alocado unicamente no departamento de categoria de base. Então, assim, esse ano, a título de exemplos, a gente conseguiu fazer compras de materiais, melhorando a qualidade de oferta de treinamento de todas as comissões, podendo estruturar mais equipamentos, compramos bolas, compramos estruturas para massagista, para roupeiro, que estava em déficit. Tudo isso angariado com essa mudança de mentalidade. A gente está falando muito de mentalidade, de mudanças, de pensamento, de planejamento, e tudo isso faz parte de uma bandeira de gestão implementada pelo presidente Bruno Becker desde janeiro do ano passado. Então, é um momento de mudanças. Se Deus quiser, mudanças para melhor. Pessoas, vamos embora para casa? Você tem uma filha pequena para criar, né? Tem que ver o negócio do colégio também, né? Tem que ver o negócio do colégio. A gente fala com o Bruno ali depois. Deixar tudo prontinho aqui. A gente fala ali com o Bruno depois que ele vai desenrolar. Bruno Downey, viu? Bruno Eduardo. Quem que tá ali? Que ninguém sabe. Quem é quem? Pra não errar, perder minha bolsa. Exatamente. Tiago, muito obrigado, viu?
Prazer demais, muito bom estar aqui. Espero que a gente volte aqui em breve e trazer um troféu aqui em cima para o assunto ficar um pouquinho... Pai é... Aí pai pensa logo na filha e tal, na escola da menina e tal. E não pensa nele. Depois a gente vê ali com o Bruno também um produtinho na Stanley. Eles têm pra combater calvície. Aí, fechou. É bom. Stanley é. Patrocínio só. Já vou pro banco. O Colégio Ângulo Líder. Fechou. Nelson Melo, muito obrigado, meu amigo. Matheus, é sempre um prazer estar aqui falando um pouco sobre o trabalho que vem sendo desempenhado. Eu vejo que muitos torcedores têm curiosidade, querem entender qual é o processo da divisão de base do Náutico. E, assim, o processo é aberto, claro e transparente. Eu falo abertamente a algumas pessoas que interagem comigo na internet. O CT está de portas abertas. Obviamente que ele não é uma porta escancarada, né? A gente tem uma estrutura sólida no seu treinamento. É uma figura de linguagem. Basílio, Exatamente. chefe de segurança, não vai Exato. gostar de dizer que tá de portas abertas. Mas quem quiser ir, puder passar uma mensagem, a gente organiza, recebe, apresenta, conversa e, assim, falo abertamente, não tem nada a se esconder. É tudo aberto e claro em prol do clube. Nosso processo de formação, todos os processos estão sendo construídos em prol do clube. Então, de portas abertas, os jogos vão começar em breve. Sábado já tem jogo no CT do Sub-20. Uma primeira vitória, começar com o pé direito a competição. O Sub-13 joga também agora. A gente já está jogando a Superliga, que é um campeonato não oficial, no Sub-14, no Sub-16 e no Sub-11. E o que a gente quer é isso, vencer, revelar atletas e sempre trazendo títulos e grandeza para o nosso clube. Exatamente. Torcedora, muito obrigado para você que ficou até aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like. É o Triple C que fala. Curtir, comentar e compartilhar. Perfeito. Gostou? Gostei. Apresentador de primeira, viu? Jamais, que é isso. Torcedor, Talk Timba é seu, Talk Timba surgiu para isso, para trazer pessoas, para explicar a você, explicar pontos de vista e principalmente explicar o trabalho que é feito aqui no Náutico. A gente volta na próxima semana, nos próximos dias, quem sabe, com outra pauta, com outro assunto de muita importância e de muita relevância para você. Não se esqueça de se inscrever aqui na TV Timba e tem um sininho, você vai rolar a tela, se você estiver no computador, você vai rolar um pouquinho a tela, aí tem assim, TV Timba Esporte da Sorte, aí do lado tem inscreva-se, você vai clicar, aí depois que você clicar, do lado tem um sininho, aí você vai clicar no sininho, aí porque toda vez que a gente subir um vídeo, chega a notificação lá para a pessoa assistir. E aí você vai pegar esse vídeo e vai mandar para todos os seus amigos para ver Nelson Melo e Thiago Souza comentando sobre futebol de base. É isso. Muito obrigado a todos. Vamos embora. Que Jesus nos abençoe e até a próxima.